Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Porque esse texto é o seguinte, antes de ler, ele me traz uma coisa muito legal, uma percepção muito bonita de uma situação muito corriqueira, cotidiana. Você imagina o seguinte, o Fernando Pessoa, que é considerado um dos maiores poetas da língua portuguesa, era um cara normal. A gente transforma depois os nossos heróis. Quem gosta de literatura, quem gosta de poesia, provavelmente tem no Fernando Pessoa uma dessas representações. Um grande poeta, um grande escritor, tal. Mas talvez a grandiosidade da poesia e da escrita do Fernando Pessoa tenha relação com a simplicidade de um homem comum. Não era um homem que ao passar pelas ruas e ir aos lugares chamava atenção, né? O Fernando Pessoa era até um cara meio feio, meio barrigudinho, branquelo, tal. Era um homem comum, era um homem mediano que tinha os seus trabalhos, que não era rico, que se esforçava para sobreviver, como todos nós, né? E que vivia as mediocridades do cotidiano, como todos nós. Como todos nós, era um homem que tinha contatos com gente inteligente, interessante, mas que a grande maioria das pessoas que se relacionavam eram pessoas medianas, porque a vida é assim, né? Aliás, eu vivo lidando com essa questão quando muita gente chega aqui dizendo, olha, na medida que eu me torno mais sensível, mais perceptivo, eu passo a pensar um pouco mais, eu começo a sentir alguma dificuldade de me relacionar com a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está num encurralamento mental, um embotamento interior, uma blindagem, né, em relação a qualquer penetração de sensibilidade, né, e isso ser projetado nos assuntos, as ideias, enfim, e eu me sinto meio fora assim, desse mundo. Tipo você não se sente assim, né? Por isso que às vezes as pessoas chegam aqui dizendo, que alívio de pensar, encontrar uma rádio, um lugar onde tem pessoas que pensam de alguma maneira semelhante a mim. Poxa vida, isso eu acho mais legal da interação aqui das pessoas no chat do YouTube, do Face. Pô, caramba, eu não estou tão sozinho. Isso é muito legal. E o Fernando Pessoa passava por isso também, né? Ele trabalhava, por exemplo, em determinada fase da vida dele num escritório. Você imagina como era um escritório lá naquele tempo do Fernando Pessoa, sem computador, sem tecnologias, né? Tudo rudimentar, provavelmente cheiro de mofo, um monte de livro, as cortinas, aquele ambiente pré-histórico, pelo menos em relação a essa tecnologia atual onde nós vivemos. E no meio daquele ambiente ordinário, mediano, um dos funcionários, uma pessoa ali, processando tudo aquilo com uma sensibilidade enorme, enorme. Aliás, eu já vou entrar no texto, mas isso é emblemático, assim, não tem nada absoluto acontecendo por lado de fora que não seja antes interpretado e processado pelos olhos de quem vê. É por isso que eu costumo dizer que a poesia não é uma habilidade escrita, a poesia é um jeito de olhar. Ter poesia nos olhos é muito mais recomendável do que ter poesia nos dedos. Às vezes, quando a gente tem poesia nos olhos, elas escorrem para os dedos. E os dedos reproduzem, ainda que em parte, essa linguagem muito maior. Como faz o compositor, né, que consegue absorver da vida uma melodia que a gente não ouve e que traduz parte dela na sua sinfonia. Agora, por exemplo, pouco antes de entrar o programa ao vivo, estava tocando área de Johann Sebastian Bach aqui na Rádio Inverso. E eu estava quieto aqui ouvindo coisa boa demais, né? Mas o Johann Sebastian Bach, ele traduzia parte daquilo que é muito maior do que uma cifra de música, enfim. Ainda que a música, em parte, nos remeta a essa dimensão maior do que as cifras, né? Então essa possibilidade, essa capacidade de fazer poesia nos olhos, a partir do ordinário, tem a ver com aquilo que eu dizia logo na abertura aqui do nosso encontro, que é o que, de fato, na minha opinião, representa a sabedoria, representa representa o encantamento de entender as coisas e
e traduzi-las de uma maneira bonita. Nesse texto do Fernando Pessoa, ele fala sobre um colega dele, um moço do escritório que trabalhava com ele ali, que em determinado momento disse que ia embora. E isso lhe fez pensar algumas coisas eternas. E é o seguinte, do livro do Desassossego: foi-se hoje e embora, e disse que definitivamente para a terra que é natal dele, o chamado moço do escritório. Aquele mesmo homem que tenho estado habituado a considerar como parte dessa casa humana. E portanto como parte de mim e do mundo que é meu. Foi-se hoje embora. No corredor, encontrando-nos, ou melhor, casuais. Para surpresa esperada da despedida, eu lhe dei um abraço timidamente retribuído. E tive contra a alma bastante para não chorar, como em meu coração desejavam em mim os meus olhos quentes. Cada coisa que foi nossa, ainda que só pelos acidentes do convívio ou da visão, porque foi nossa, se torna nossa. O que se partiu hoje, pois, para uma terra galega que ignoro, não foi para mim o moço do escritório. Foi uma parte vital, porque visual e humana, da substância da minha vida. Fui hoje diminuído. Eu já não sou bem o mesmo. O moço do escritório foi-se embora. Tudo que se passa no onde vivemos é em nós que se passa. Tudo que cessa no que vemos é em nós que cessa. Tudo que foi se o vimos quando era, é de nós que foi tirado quando se partiu. O moço do escritório foi-se embora. É mais pesado, mais velho, menos voluntário que me sento a carteira alta e começo a continuação da escrita de ontem. Mas a vaga tragédia de hoje interrompe com meditações que tenho que dominar à força o processo automático da escrita como deve ser. Não tenho alma para trabalhar, senão porque posso, com uma inércia ativa, ser escravo de mim. O moço do escritório foi-se embora. Sim, amanhã ou outro dia, ou quando quer que soe para mim o sino sem som da morte ou da ida, eu também serei quem aqui já não está. Copiador antigo que vai ser arrumado no armário por baixo do vão da escada. Sim, amanhã ou quando o destino disser terá fim o que fingiu em mim que fui eu. Amanhã ou quando o destino disser terá fim o que fingiu em mim que fui eu. Irei para a terra natal? Não sei para onde irei. Hoje a tragédia é visível pela falta sensível, por não merecer que se sinta. Meu Deus, o moço do escritório foi-se embora.